A paz do Senhor. Na videoaula de hoje vamos conversar sobre a santificação. Eu posso me santificar ou eu sou santificado? Eu fui santificado, eu sou ou eu estou sendo santificado? A santificação é uma realização minha ou de alguém à parte de mim? É possível ser santo em um mundo em que todas as áreas dele estão maculadas pelo pecado? Falar sobre santificação é falar de um dos pontos centrais da fé cristã, acordado entre todas as tradições evangélicas, até mesmo entre católicos, apostólicos, romanos, ortodoxos, gregos, enfim, todas as vertentes do cristianismo professam a necessidade de santificação. A questão está na forma como compreendem o ser santo. A santificação foi entendida por alguns até como algo possível de ser santificado perfeitamente ao ponto de não cometer mais pecados. Sim, homens piedosos, tementes a Deus, mas que tiveram uma compreensão equivocada a respeito do ser santo, entendendo que é possível ser santo perfeitamente ao ponto de não cometer mais pecados, pelo menos por uma questão de tempo. Acreditem, eu tive colegas de seminário que se regozijavam, segundo eles em Deus, por estarem com alguns meses sem cometerem pecado algum. Porém, nós sabemos que isto é impossível devido à natureza pecaminosa que nós herdamos. Embora nós não estejamos praticando o pecado, há em nós o desejo. Há em nós uma tentação interior. E isto pode acontecer até com coisas boas, como, por exemplo, eu posso pecar simplesmente por saber ou pensar que eu oro mais do que alguém. Eu posso pecar simplesmente por pensar que eu leio a Bíblia mais do que alguém. Ou até mesmo por me julgar mais santo do que alguém. Ou seja, o pecado está tão impregnado em mim que por estas coisas que são boas, eu posso ser induzido a pecar. Uma vez que nós herdamos a natureza de Adão, uma natureza caída, nós estamos em uma luta contínua contra o pecado e nem sempre nós vencemos, como evidência de que a santificação não é resultado de um esforço próprio. O próprio Paulo chega a dizer no capítulo 7 da carta aos Romanos que ele deseja fazer o bem e o mal que ele não quer, esse ele acaba por fazer. No que diz respeito ao desejo do seu coração, seu prazer está na lei de Deus. Porém, o efetuar é fazer aquilo que é errado, ao ponto dele clamar: quem me livrará do corpo desta morte? E então ele entende que somente Jesus Cristo é que pode lhe dar vitória. Assim como Paulo, o apóstolo João afirma na primeira carta que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos-nos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Portanto, o que é ser santo? Será se quando Deus pediu, sede santos como eu sou santo, ele estava desejando que nós fôssemos Deus como ele é, perfeito como ele é? Se isto é verdade, Deus estaria pedindo algo impossível de nós sermos Deus como ele é, ou Deus estava pedindo para que as nossas reações em relação ao pecado fossem as mesmas que ele? Nós temos enfatizado nas nossas videoaulas a diferença entre o ímpio e o justo, até mesmo com base no saltério ou nos salmos. O ímpio peca, mas peca por prazer, por deleite. Alguns salmos dizem que o ímpio vai deitar maquinando o mal que ele vai cometer amanhã. O justo também peca, mas não por prazer. Ele peca, mas se arrepende, chora, sofre as consequências, fica envergonhado, sente nojo do seu próprio estado e por isso recorre a Deus. Justos e ímpios pecam. O ímpio peca por ser escravo do pecado e tem prazer no pecado. O justo peca porque ainda não foi liberto da presença do pecado. E aqui você começa a entender o processo de santificação, que é esta força que vem de fora de nós para que nós possamos resistir às tentações, tanto interior como a tentação exterior. O Antigo Testamento dá-nos alguns conceitos que nos fazem entender o que é santificação, e estes conceitos são também vistos no Novo Testamento. Por exemplo, o primeiro ponto da nossa revista vai nos falar que a santificação, ela nada mais é do que separação, consagração e purificação. Ou seja, alguma coisa precisa ser santificada para Deus, ou seja, ela está sendo separada. E esta separação se dá em relação a pessoas, a lugares e a coisas. Sim, exemplos de pessoas que foram separadas para Deus. O menino Samuel, onde Ana dá a luz e entrega no tempo certo, no tempo adequado, necessário para ser educado pelo sumo sacerdote ali. Então, o menino Samuel foi separado para Deus. Além de Samuel, nós temos os levitas, que nasciam, cresciam, aprendendo a amar a lei de Deus e a cuidar das cerimônias ou de tudo que estava associado ao culto a Jeová. Então nós temos pessoas que eram separadas para Deus. O próprio povo de Israel foi separado por Deus.
No que diz respeito a lugares, nós temos o tabernáculo, que era móvel durante a peregrinação no deserto, até que fosse construído ou edificado o templo. E Salomão consagra, separa este templo para Deus, é tua casa, é casa de oração. Como também lugares como foi a casa ou a cidade de Jerusalém. Então, a santificação é, em primeiro lugar, uma separação. Separação para Deus. Porém, não é ser simplesmente separado. Esta separação resulta em consagração. Por exemplo, o menino Samuel foi separado e viveu conforme a lei de Deus. Já os filhos de Eli também foram separados, tanto por serem sacerdotes ou descendentes da tribo de Levi, como por serem os próprios sacerdotes. No entanto, eles não viviam uma vida consagrada. Se você ler o capítulo 1 do livro do profeta Isaías, Deus reclama a ação pecaminosa do povo que ele separou. Deus separa um povo para si e este povo deveria ser consagrado, purificado. E este povo se entregava à idolatria, à prostituição espiritual, se corrompiam, mas nos dias das celebrações estavam lá, oferecendo seus holocaustos, suas ofertas, sacrifício de purificação para perdão de pecados, e Deus diz, parem. Eu não suporto mais a hipocrisia de vocês. Aprendam primeiro a fazer o bem. Parem de fazer o mal. Então nós temos, no caso de Israel, os filhos do sumo sacerdote ali, que eram separados, mas não eram consagrados. Então não basta só ser separado, precisa ser separado e consagrado, ou seja, purificado, limpo, reservado para aquele propósito. Ainda em relação às coisas, nós temos, por exemplo, as vestes do sumo sacerdote Arão e tantos outros utensílios que foram separados para o culto a Deus. Então, santificação no Antigo Testamento, como também no Novo, mas estes detalhes são mais explícitos no Antigo Testamento, era ser separado e separado para Deus. Não bastava simplesmente não fazer o mal, tinha que deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem. E isto nós vemos também no Novo Testamento. Não basta ser cristão ou crente, não basta ser membro de uma igreja cristã, não basta cumprir com os rituais religiosos, cumprir os pré-requisitos da comunidade, como ser batizado, ceiar, frequentar continuamente as reuniões. Precisa mais do que ser separado, precisa ser consagrado, viver aquele propósito. Da mesma forma que homens, lugares e coisas foram separados por Deus e para Deus, a santificação é isto, é ser separado para Deus, para fazer a vontade de Deus. É comum alguma pessoa chegar para mim, como pastor que sou, e dizer, pastor, eu tenho aqui a chave da minha moto, eu tenho a chave do meu veículo, eu quero consagrar a Deus. E eu oriento esta pessoa a diferença de ser consagrado e ser apresentado a Deus, levando a pessoa a entender que se o carro, a moto ou outro utensílio desta pessoa for consagrado para Deus, isto precisa ficar à disposição de Deus. E nós não precisamos disso. E orientamos a pessoa a apresentar. E por isso fazemos uma oração de dedicação. Apresentamos a Deus o veículo, apresentamos a Deus o bem, a posse, o terreno, a casa. Oramos a Deus agradecendo pela oportunidade que os seus servos têm de adquirir um bem. E oramos a Deus pedindo cuidado, a proteção. Mas aquele automóvel, aquele imóvel não é separado inteiramente para Deus. Pense em alguém que nos convida para consagrar a casa dele ou dela para Deus. Esta pessoa é cristã, mas os filhos não são. O pai e a mãe podem temer a Deus, ou os filhos temer a Deus, mas alguém da família não é. E alguém pode praticar dentro daquela casa alguma coisa que não condiz com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então aquilo que foi consagrado foi profanado. E isto aconteceu inúmeras vezes no Antigo Testamento. Então, no que diz respeito a coisas, existem coisas que nós consagramos. Recentemente, nós consagramos uma bateria e um contrabaixo para a obra do Senhor. Foi comprado com o dinheiro dos fiéis e foi consagrado. Ou seja, estes instrumentos eles não poderão, em hipótese alguma, serem utilizados em outra programação que não seja um culto a Deus ou relacionado a Deus. Não podem ser emprestados para outra finalidade, porque eles foram separados até que eles sejam usados ao ponto de se tornarem inutilizados. Eles são consagrados com esta finalidade. São consagrados ao ponto de um dia eles não prestarem mais e alguém querer consertar e vender para uma banda do mundo. Não, ele se acaba ali, mas não pode ser utilizado em outro lugar a não ser na obra de Deus. Então, a santificação é isto, é separar alguém, é separar alguma coisa, separar algum lugar, e isto que foi separado ser exclusivamente para Deus. Aí você começa a entender o que é santificação. Nós somos separados, mas ser separado não é ser alienado. Ser alienado é você deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de socializar, abrir mão do convívio da família simplesmente porque você é santo e por isso você não pode estar diante deles porque são escarnecedores.
E como fica então a missão de testemunharmos, de evangelizarmos, de influenciarmos? Isto é possível através de uma alienação? É claro que nós não devemos compactuar, nós não devemos nos assentar, nos deter, mas isso não significa, olha, não bate, ou não fala, ou não se comunica com um incrédulo, não se comunica com um ímpio, é não compactuar com as atitudes dele. Mas o contato social é importante, até porque nós precisamos ser um referencial e um instrumento nas mãos de Deus para que estas pessoas sejam levadas pelo Evangelho à salvação em Cristo Jesus. Então, santificação no Antigo Testamento é ser separado, é ser consagrado, é ser purificado. Casos como dos filhos de Eli, que morreram por não viverem uma vida santa, para o qual foram separados, pessoas que chegaram a perecer, virar cinza, por simplesmente quererem segurar a Arca da Aliança, que era um instrumento separado para Deus, mas o problema não foi só querer segurar a Arca, é que a Arca estava sendo transportada de uma maneira inadequada. O Novo Testamento, nós entendemos que a santificação tem esse mesmo sentido, de ser separado, de ser consagrado. Porém, no Antigo Testamento, nós vemos Deus dizendo, olha, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. O que o povo deveria fazer? O povo deveria tirar tempo para meditação, para oração, deveria se distanciar de alguma coisa que pudesse lhe trazer prazer e sacrificar isto para estar diante de Deus e buscar em Deus refúgio, para que Deus, por meio disso, fizesse maravilha no meio deles. No entanto, nós vemos estas pessoas sempre cometendo delitos contra Deus. No Novo Testamento, nós vemos uma evidência pela ação soberana do Espírito Santo na nossa vida. A santificação é resultado do novo nascimento. Nós poderíamos dizer que a regeneração é nascimento, a santificação é crescimento. Nasceu de novo, tudo bem. Por quê? Só porque recebeu a oração da igreja, imposição de mãos, foi batizado nas águas? O nascido de novo, ele recebe o Espírito e o Espírito lhe ajuda a viver uma vida de santificação. O que é santificação? É a luta contínua contra o pecado. Não acaba até que Cristo venha. E aí, respondendo à pergunta inicial, eu me santifico? Bom, eu posso me distanciar, me separar. Mas basta, é suficiente? Eu posso simplesmente estar sozinho, lendo a Bíblia e a minha mente em outro lugar. Eu posso dobrar os meus joelhos para orar e o meu coração está lá em casa. Eu posso simplesmente estar no culto, orando, cantando, mas o meu coração não está lá. Então não basta separar. Então a santificação ela não é uma realização minha, ela é a realização do Espírito Santo que habita em mim. Eu, por mim mesmo, não tenho forças contra o pecado. Eu preciso de um Espírito, ou do Espírito de Deus, para me dar forças para resistir e até mesmo para não querer. Não esqueça que o pecado está em nós. Nós nascemos em pecado. E até a glorificação, que é o estágio máximo da salvação, nós estamos nesta luta. Porém, entre a regeneração e a glorificação, tem a santificação. Eu nasci de novo e então estou sendo santificado até que eu seja glorificado e não precise mais lutar contra o pecado, porque o pecado não tem mais poder sobre mim. Eu fui salvo do poder do pecado, da condenação do pecado. Hoje eu estou sendo salvo do poder, o pecado não me domina mais. E embora eu cometa delitos, eu choro, me arrependo, vou aos pés do Senhor, porque quem tem poder sobre mim é o Espírito Santo de Deus. Se fosse o pecado, eu teria prazer nele. Então fomos libertos da condenação, do poder, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. A libertação da presença do pecado somente na glorificação. Mas para isso, nós precisamos seguir a santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, santificação é uma obra do Espírito Santo. Regeneração é nascimento. Santificação é crescimento. Na regeneração, nós recebemos desejos que antes nós não tínhamos. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos desejos relacionados à lei de Deus, à palavra de Deus, desejo de orar, de buscar a presença do Senhor, de nos consagrarmos, desejo pelas coisas de Deus e da sua obra. A santificação nos dá força para realizarmos este desejo. Enquanto ímpios, não tínhamos esses desejos, mas o novo nascimento, ele implanta em nós esse desejo. E a santificação é a força do Espírito Santo que me dá condições de realizar esses desejos para Deus. Portanto, santificação é obra do Espírito Santo, é uma obra da Trindade. É uma força-tarefa, uma ação conjunta, a partir do novo nascimento até a glorificação, nós estamos nesse processo contínuo de santificação. É claro, eu fui santificado. Nasci de novo, já recebi esse Espírito que opera em mim essa lavagem, tirar as sujeiras, tirar todas as mazelas que há em nós, nos limpar continuamente. Você que é cristão, talvez já experimentou momentos no templo de estar cantando, adorando, alegre, feliz da vida, chegar em casa, eu vou orar, vou ler esse texto, vou falar com Deus, mas no intervalo do templo à sua casa, você se ocupa com outras coisas e esse desejo simplesmente
vai embora. Então, a santificação não é somente instantânea, ela é progressiva, ela é contínua. Eu não tenho condições de ser santo plenamente agora, mas o Espírito me dá condições de ser santo continuamente. Mas, pastor, ser santo é não pecar? Não. Ser santo é não se alegrar com o pecado que comete. É não se regozijar com o pecado que comete. Lembre-se, ainda não fomos libertos da presença do pecado. E enquanto não formos libertos da presença do pecado, o que se dará só na glorificação, nós estamos nesta luta contínua. Então alegre-se em Deus pelas vezes que você chora, sem vergonha. Aquele sentimento de não cantar, de não orar, você não deve realizar os desejos de não cantar, não orar, não ler a Bíblia, mas este sentimento é provocado por uma natureza que não compactua mais com o pecado. Não basta simplesmente dizer, eu pequei, mas pelo menos eu não fico lá na frente como se nada tivesse acontecendo. Eu pequei, mas também não vou cear como muitos ceiam. A pergunta é, o não cear resolveu o problema do pecado? O não orar, o não ler a Bíblia, resolveu o problema do pecado? Não, você é simplesmente um pecador que não ora, um pecador que não ceia, um pecador que não se arrepende. E qual é o segredo? Arrepender-se. Porque todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pastor, mas eu não tenho como deixar, por mais que eu lute. Pois é, o Espírito Santo te ajuda continuamente nesta luta, até que um dia possamos encarar a morte e dizer, onde está a morte, teu arguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Teu arguilhão é o pecado. E é claro que neste dia o pecado não terá mais poder sobre nós. Não se esqueça de Efésios 1, 13 e 14, que depois de ter ouvido o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, e ele é o penhor da vossa salvação. Ele é o resgate da herança. É o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos dar as devidas condições de sermos arrebatados e sermos tirados deste mundo. Então, é possível ser santo neste mundo. O que não é possível é vivermos sem praticarmos o pecado, mas a santificação nos habilita, pela presença do Espírito em nós, a pecarmos e nos arrependermos, a pecarmos e não tolerarmos esta vida, a estarmos sempre diante do Senhor. Somos, na verdade, pecadores não conformados. É isto que a santificação resulta, em não nos conformar com o pecado que nós cometemos. Isto é resultado, é evidência do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Portanto, quando você lê Deus dizendo, sede santo como eu sou santo, Deus não está pedindo algo impossível, Deus está simplesmente pedindo, rejeitem o pecado como eu rejeito. Não tolerem o pecado como eu não tolero. Não tenham prazer no pecado como eu não tenho prazer no pecado. Nós temos as devidas condições de crescermos à imagem de Cristo Jesus, a sermos parecidos com Cristo Jesus. Como ele, é impossível. Portanto, meu querido aluno, querido professor, o assunto da santificação é um assunto delicado e pode ser mal compreendido a partir do momento que nós pensamos que ela é uma realização nossa. Não, ela é resultante de um novo nascimento. Nasci de novo, então o que me dá condições de crescer, de amadurecer, é a santificação, que é instantânea e é progressiva, é contínua e vai parar com a glorificação, onde seremos plenamente santos, eternamente isentos da possibilidade de pecar e nos rebelar contra Deus. E até que esse dia chegue, nós somos confrontados a vivermos uma ética cristã conforme a palavra de Deus. Esmere-se, estude, leia sobre a santificação e converse com seus alunos sobre a necessidade de vivermos uma vida santa. E que quanto mais nós lutamos, mais nós nos sentimos impotentes. É por isso que eu devo lutar dependendo continuamente do Espírito Santo que está em mim, porque é ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Muito obrigado por sua atenção, bons estudos, boa aula e que Deus te abençoe.